Olá, amigos do Hangar Café. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Mayday. Eu sou o Marcos Abreu e hoje vou contar a história da carruagem aérea a vapor projetada pelo engenheiro inglês Samuel Hanson. Então pegue um café, porque já vamos decolar. A aeronáutica surgiu como ciência por meio do resultado de estudos desenvolvidos por vários filósofos, pensadores e pesquisadores ao longo dos séculos. Um destes notáveis foi o inglês George Cayley, que, com a autoridade que lhe conferiam longos anos de estudos do voo das aves e do comportamento dos planos na atmosfera, declarou em 1808 que a força humana não bastava para voar. 30 anos depois, o engenheiro inglês William Samuel Hanson foi o primeiro a projetar a utilização de força mecânica para uma máquina voadora. Nascido em 1812 em Nottingham, Inglaterra, Hanson começou a se interessar em 1938 pelos conceitos aeronáuticos desenvolvidos por George Cayley. Em 1840, ele inicia suas experiências e utiliza em seus planos a máquina a vapor, a extraordinária invenção de seu compatriota James Watt, que em princípios do século XIX deu início à marcha triunfal da era moderna. A carruagem aérea a vapor de Hanson, a qual, segundo conceitos contemporâneos, possuía aspectos de modernidade de um avião bem à frente de seu tempo, foi projetada para ser um monoplano de asa alta com 40 metros de envergadura por 10 de largura, revestida de seda densamente costurada. O perfil da asa seria formado por estruturas de madeira que apresentavam uma ligeira curvatura. Para o estiramento, seriam empregados arames de aço. Numa gôndola em forma de barca, abaixo da superfície das asas, seriam acomodadas a tripulação e uma máquina a vapor de 20 cavalos que acionaria dois conjuntos de hélices de 6 pás. Como um estabilizador, Hanson planejou uma superfície de cauda triangular de 15 metros de comprimento, a qual podia ser dobrada ou desdobrada à vontade. Um leme menor fixado por baixo comandaria a dirigibilidade lateral. Como um trem de pouso, projetou rodas de triciclo com sistema de absorção de choque. A decolagem, Hanson imaginava poder realizá-la numa planície inclinada que terminasse abruptamente e lançasse a máquina no ar como um efeito catapulta. A intenção era que o carvão do motor a vapor possibilitasse um voo de até 800 km de distância. Em setembro de 1842, Hanson obteve uma patente na qual é atestado expressamente que a máquina se destina ao transporte pelo ar de mercadorias, cartas e passageiros. Neste ano, fundou juntamente com o antigo comerciante de rendas John Stringfellow a Aerial Steam Transit Company, cuja finalidade era construir a carruagem aérea a vapor. Stringfellow compartilhava com Hanson do interesse pela aeronáutica e os dois se associaram, passando então a trabalharem em estudos sobre o voo de pássaros. Usando os modelos de taxidermia, eles mediam a envergadura das diferentes espécies e, através de lunetas, observavam os seus voos. Em decorrência dessas observações, concluíram que o voo dos pássaros estava relacionado diretamente com pouco peso, músculos fortes e perfil aerodinâmico das asas. Assim, as asas de uma máquina voadora deveriam ser fixas, ajustadas em um leve ângulo com o vento e impulsionadas pelo ar em grande velocidade. Ou seja, teorizaram a essência do voo do mais pesado que o ar. Em 1843, formaram a Aerial Transit Company com Frederick Marriott na intenção de arrecadar 2.000 libras esterlinas com investidores para construir a máquina voadora. Na verdade, tem-se esta como a primeira companhia aérea do mundo que se tem notícia. Marriott vendeu litografias promocionais com a imagem da carruagem aérea como se estivesse em pleno voo. Divulgou intensamente a patente e a republicou repetidamente na Europa, mostrando várias impressões artísticas da aeronave sobre Londres, Paris, Egito e Índia. Isto chamou muito a atenção da população quanto às possibilidades de uma máquina voadora mais pesada que o ar. Construíram primeiramente um modelo com um peso de cerca de 12 kg, o qual, porém, não voou. Outro maior com 7 metros de envergadura, para o qual construíram uma pequena máquina a vapor, também não se ergueu do solo. Desiludido,
Hanson desiste em 1847 de quaisquer outras experiências e um ano depois se mudou com a família para os Estados Unidos. Stringfellow, porém, prossegue com as experiências e finalmente consegue a construção de um modelo com 3 asas sobrepostas, utilizando uma máquina a vapor de 1 cavalo pesando 7 kg. Com este protótipo, ele conquistou um prêmio no valor de 200 libras numa exposição aeronáutica no Palácio de Cristal de Sydenham, em cujo diploma registrou-se que foi notada uma tendência de autossustentação. Cálculos posteriores, porém, evidenciaram que o aparelho de Hanson jamais se ergueria do solo, pois ao seu peso total de 1.500 kg se contrapunha a pequena capacidade de 20 cavalos da máquina a vapor, que gerava uma relação peso-potência insuficiente. Ao falecer em 1888, Hanson sequer foi lembrado como um dos pioneiros da aeronáutica. Contudo, seu projeto da carruagem a vapor foi revolucionário em termos de tecnologia, estabelecendo padrões utilizados em monoplanos até a Grande Guerra. Além de uma das poucas cópias conhecidas da patente original da carruagem aérea a vapor, a National Aerospace Library, na Inglaterra, mantém várias cartas manuscritas, recortes de jornais da época e o rascunho original do acordo de 1843 entre Hanson e Stringfellow. O terceiro episódio do nosso podcast fica por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem nossa próxima viagem. O podcast do Hangar Café é apresentado por Marcos Abreu. Pesquisa e edição de texto é de Marcos Abreu e Newton Marcos Leone Porto. A produção é de Gustavo Letier.